Meus amigos, o tema que nós pretendemos abordar no dia de hoje diz respeito às condições exigidas para a retomada da economia com a pandemia do novo coronavírus. Para tanto, além de tratar dessa questão, ou seja, quais são as condições exigidas para a retomada ou reabertura da atividade econômica, nós vamos também tratar de mais duas outras questões também bastante importantes. A primeira é quais são as chances de se obter uma vacina eficaz para imunizar a população do vírus. Haja vista que a existência da vacina é imprescindível para que todos nós voltemos a ter a vida normal que tínhamos até antes da eclosão do novo coronavírus. E o terceiro ponto da nossa conversa diz respeito a qual a possibilidade ou não da pandemia se tornar endêmica, ou seja, ela se tornar permanente. Quer dizer que isso significa que nós poderemos ter a possibilidade de ter que lidar com o novo coronavírus sistematicamente, ou seja, como ocorre com a gripe, com a qual nós convivemos com a gripe, e por conta disso nós temos que nos vacinar anualmente devido à mutação do vírus. Estas duas últimas questões, ou seja, a chance de obter a vacina e qual a possibilidade ou não da pandemia se tornar endêmica, condicionam a retomada da atividade econômica. Então, para responder essas três questões, eu procurei obter a opinião de dois especialistas norte-americanos nessa área de infectologia. O primeiro especialista que nós tivemos a oportunidade de analisar foi a Anthony Fauci. Ele é epidemiologista-chefe dos Estados Unidos. Ele é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas desde 1984 nos Estados Unidos. O segundo especialista que procuramos pesquisar para verificar qual é a sua opinião a respeito dessas questões que levantamos foi o Robert Redfield. Ele é o diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Além desses dois especialistas, nós procuramos verificar qual a opinião da Agência Europeia de Medicamentos a respeito da viabilidade do desenvolvimento de uma vacina e quando ela poderia ser viabilizada. A Agência Europeia de Medicamentos, ela é quem aprova medicamentos para a União Europeia. E, além disso, nós analisamos o conteúdo de um artigo publicado recentemente por dois articulistas, uma Emma Farge e o outro articulista é Michael Shields, repórteres da Reuters. Neste artigo, eles
apresentam informações sobre as dificuldades do desenvolvimento da vacina e apresenta também perspectivas quanto ao seu desenvolvimento. Além disso, nós também procuramos identificar a opinião de um especialista em emergências da OMS, da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, para exatamente saber qual a previsão que ele faz quanto ao desenvolvimento de uma vacina, quanto ao desenvolvimento e a data provável do seu surgimento. De modo que, a partir desses dados que nós levantamos, nós então vamos aqui apresentar quais foram as conclusões que extraímos deste levantamento. Bem, de início, está bastante claro que os governos do mundo todo estão em dificuldades com a questão de como reabrir suas economias, enquanto ainda existe o vírus, como é o caso aqui do Brasil, do presidente Bolsonaro, que insiste em reabrir a economia, custe o que custar, inclusive assumindo as consequências dessa abertura, em oposição à opinião da maioria dos governadores e prefeitos que adotam o distanciamento social como uma forma de minimizar a propagação do vírus em nosso país. Mas, como eu estava lhes dizendo, os governos estão ansiosos e com bastante dificuldade em como reabrir suas economias, enquanto ainda existe o vírus, que já infectou mais de 4,5 milhões de pessoas em todo o mundo e deixou mais de 300 mil mortos. O conflito que se estabelece no Brasil entre a prioridade a ser dada à retomada da economia, defendida pelo governo Bolsonaro, e a prioridade a ser dada ao combate ao novo coronavírus, defendida pelos cientistas e pela maioria dos governadores de estado e prefeitos aqui no Brasil, se processa também nos Estados Unidos, com o presidente Trump defendendo a retomada da economia sem que a pandemia tenha sido superada, em oposição à visão dos cientistas que a considera prematura. O jornal É o País publicou reportagem sob o título Epidemiologista da Casa Branca se distancia de Trump e alerta o Senado contra a reabertura prematura dos Estados Unidos. Este epidemiologista é Anthony Fauci, que, em depoimento à Comissão de Saúde do Senado, afirmou que uma retomada prematura da economia causará sofrimento e mortes desnecessárias no país. Uma retomada prematura, na opinião de Fauci, da economia poderá ter consequências muito sérias e que o número de mortos no país será quase certamente maior do que os mais de 100 mil já registrados até o momento. A pandemia, enfatizou o cientista Fauci, não está totalmente sob controle nos Estados Unidos. Se algumas áreas, cidades, estados queimarem etapas e reabrirem prematuramente, sem ter a capacidade de responder com eficácia e eficiência à doença, segundo Fauci, sua preocupação é de que começaremos a ver pequenos picos, surtos
da doença, que poderão provocar danos ainda maiores para a economia e que terá dificuldade de retomar suas atividades, exatamente devido a essa possibilidade de surgimento de surtos provocado exatamente pela reabertura da economia e essa reabertura, evidentemente, provocando aumento do número de contaminados e de mortos. De modo que, em outras palavras, o Anthony Fauci considera prematuro reabrir a economia enquanto a curva de crescimento do número de contaminados e de mortos está avançando, está em processo de crescimento. Segundo o Fauci, isso levará a um atraso que causará não só sofrimento e mortes, que poderiam ser evitados, mas também poderá significar um atraso na recuperação econômica. Então, a pressa em tentar reativar a economia, vai provocar um atraso ainda maior numa efetiva recuperação da economia mais adiante. Quer dizer, porque nós vamos ter que conviver durante muito tempo com a elevação do número de contaminados e de mortos devido ao novo coronavírus. O mais grave desse processo todo é exatamente a quantidade de infectados atingir um nível tal que ultrapassa a capacidade do sistema de saúde de atender aos doentes. Pode acontecer de muitas pessoas morrerem exatamente pela falta de atendimento médico, pela incapacidade do sistema de saúde de atender as pessoas que precisam ser atendidas e não podem ser atendidas simplesmente porque não há leitos, sobretudo de UTIs, para atender as pessoas necessitadas. A fala de Anthony Fauci ocorreu uma audiência para avaliar a resposta do governo norte-americano à Covid-19, ou seja, ao novo coronavírus, que expôs ainda mais as desavenças entre as diretrizes científicas para uma retomada gradual, cautelosa e controlada da economia. A visão dos cientistas é exatamente essa, uma retomada gradual, cautelosa e controlada da economia. Ao contrário da visão do Trump, que é exatamente a de querer que a economia retome logo suas atividades, porque a preocupação fundamental dele é com as eleições que ocorrerão em novembro, e ele está preocupado exatamente na sua reeleição para presidente da República. Contradizendo Trump, que afirma que a Covid-19 já teria sido superada nos Estados Unidos, o diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, Robert Redfield, que foi o segundo especialista, o segundo cientista que eu procurei identificar a opinião dele, disse em seu depoimento ao Senado dos Estados Unidos que os Estados Unidos ainda não estão fora de perigo. Dos 50 estados americanos, 35 já iniciaram ou anunciaram o alívio das restrições, no que diz respeito ao distanciamento social. A maior parte deles, no entanto, vem fazendo essa abertura, vamos dizer assim, sem respeitar as diretrizes não vinculantes das autoridades médicas federais. Isso é o que afirma o Robert Redfield. Na realidade, a maioria dos governadores que anunciaram a retomada parcial das atividades lidava com o aumento de casos de contaminados pela doença. Quer dizer, a visão dos cientistas
é de que enquanto há um aumento continuado do número de casos da doença, não se deve promover uma abertura da economia nos termos que está sendo pensado tanto pelo presidente Trump como por alguns governadores de estados norte-americanos. Questionado sobre a possibilidade de haver uma vacina pronta até outubro, o Anthony Fauci disse que esta é uma possibilidade muito distante. Veja bem para a resposta deste especialista. Colocou que era uma possibilidade muito distante. A maior parte da comunidade médica concorda que a produção de uma ou mais vacinas contra o novo coronavírus é essencial para o retorno completo à normalidade. Veja bem para esse aspecto. Sem vacina, não há condição de volta à normalidade, porque o vírus estará presente e as pessoas estarão ameaçadas de serem infectadas e até mesmo de morrerem por conta disso. Em outras palavras, a retomada da economia norte-americana só deveria acontecer quando a vacina estiver disponível. Esta é a visão do Anthony Fauci. Analisando a questão da disponibilidade de vacina contra o novo coronavírus, eu pesquisei também informações na Agência Europeia de Medicamentos. E lá constatei que a avaliação da Agência Europeia de Medicamentos é de que a vacina só será possível em cerca de um ano. Uma vacina contra o novo coronavírus deve ser aprovada em cerca de um ano. Isto otimisticamente, segundo a opinião da Agência Europeia de Medicamentos. É essa agência que aprova os medicamentos para toda a União Europeia. Para vacinas, segundo a Agência Europeia de Medicamentos, ela só poderá estar disponível em 2021. Esta agência está também analisando 115 diferentes tratamentos para o novo coronavírus, que matou quase 300 mil pessoas em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Bem, pelo que nós acabamos de expor, constatamos que a retomada da economia dos Estados Unidos só deveria acontecer a partir de 2021, se a vacina estiver disponível. Quer dizer, até o surgimento da vacina, a abertura da economia teria que ser gradual e controlada, dentro da visão dos cientistas. O especialista em emergência da OMS, da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, informa que mais de 100 possíveis vacinas estão sendo desenvolvidas no momento, incluindo várias em ensaios clínicos. Mas especialistas têm destacado a dificuldade de encontrar vacinas eficazes contra o novo coronavírus. Veja bem para esse detalhe. Está havendo dificuldades em encontrar vacinas eficazes contra o novo coronavírus. E no artigo que eu já lhes falei, de dois articulistas, Emma Farage e Michael Shields, repórteres da Reuters, eu pude observar que existe uma possibilidade, a partir de avaliação da própria Organização Mundial de Saúde, de que o novo coronavírus se torne endêmico. Ou seja, que ele surgiu e vamos ter que conviver com ele daqui para sempre. E para conviver na medida que ele se torna endêmico, para nós convivermos com o novo coronavírus, temos que dispor de vacinas
Vacinas essas que têm que ser modificadas ano a ano para fazer frente à mutação do vírus. Porque o próprio vírus ele tem capacidade de realizar mutações na sua estrutura. E a própria Organização Mundial de Saúde também informa que é difícil prever em quanto tempo o vírus continuará circulando. Então, este é também um problema que todos nós temos que nos defrontar daqui para frente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse vírus pode se tornar endêmico em nossas comunidades e nunca desaparecer. O Mike Ryan, o especialista em emergência da OMS, informa que acha importante sermos realistas e que não acredita que alguém possa prever quando essa doença desaparecerá. Afirma que essa doença pode se estabelecer como um problema a longo prazo. Como já lhes disse, mais de 100 possíveis vacinas estão sendo desenvolvidas, incluindo vários ensaios clínicos. E já lhes disse também que há dificuldade de encontrar vacinas eficazes contra o novo coronavírus. Pode-se então afirmar, a partir de todas essas colocações, das opiniões diversas que nós escolhemos, que trata-se de gigantesco risco retomar a atividade econômica em setas essenciais em qualquer país sem existência de uma vacina, porque causará sofrimento e mortes desnecessários. Nada segura também que as vacinas que venham a ser desenvolvidas sejam eficazes no combate ao novo coronavírus. E isso também não está ainda devidamente comprovado. Só a prática que vai dizer isso. E também não há garantia de que o novo coronavírus não se torne uma doença endêmica, como ocorre com sarampo e com a AIDS, que não foram eliminados do nosso meio. É preciso estabelecer a compreensão de que levará algum tempo para sairmos desta pandemia. A solução do problema não será rápida, como é o desejo de muitas pessoas, sobretudo dos governantes. Os países têm que retomar as atividades econômicas, portanto, com a necessária cautela para evitar novos surtos e o crescimento vertiginoso de mortes pelo novo coronavírus. A saúde da população deve ser considerada prioritária e não a retomada da atividade econômica. Isso exige responsabilidade por parte dos governantes. Portanto, há o risco de elevar o número de mortes com a retomada prematura da economia, como desejam os presidentes Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Com a propagação do novo coronavírus, os governos têm que atuar, aí sim, com o objetivo de minimizar as consequências sobre a economia, mas a prioridade é minimizar o número de infectados e de mortos pelo vírus e evitar o colapso do sistema de saúde, adotando isolamento social total da população, manter as atividades econômicas essenciais e adotar medidas em benefício dos desempregados e das populações pobres para não morrer de fome.
e das micro, pequenas e médias empresas para não sucumbirem à crise. Por sinal, no Brasil, apesar do Congresso Nacional ter aprovado a destinação de recursos, a distribuição de uma renda básica para as populações vulneráveis e de também facilidades, recursos também para empréstimos às micro, pequenas e médias empresas, esses recursos foram aprovados no mês de março pelo Congresso Nacional e até o momento o governo federal não liberou todos os recursos que deveriam ser liberados para atender necessidades tanto das populações vulneráveis quanto dos empresários micro, pequenos e médios. Trata-se de um absurdo. Essa demora do governo dá a impressão até que o governo faz isso exatamente para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a sair às ruas em busca da sobrevivência, como é o caso de muitos trabalhadores que faziam biscates nas ruas e que, para lutar pelo pão de cada dia, são obrigados a sair. E muitos empresários que, mesmo contra determinações de governadores e prefeitos, abrem as portas de suas lojas, até mesmo clandestinamente, para poder tentar se safar dos problemas que enfrenta. E a impressão que nós temos é de que há um interesse do governo em forçar que as pessoas vão à rua exatamente para inviabilizar a política de distanciamento social adotada pelos governadores e prefeitos. Lamentavelmente, parece que é isso que está acontecendo. Essas medidas de ajuda às populações vulneráveis e aos micro, pequenos e médios empresários, essas medidas são indispensáveis durante o avanço do coronavírus. Se não houver ajuda financeira por parte do governo para as populações vulneráveis, muitas dessas pessoas vão morrer de fome. E se não houver ajuda aos micro, pequenos e médios empresários, no sentido de viabilizar financiamentos a taxa de juros razoáveis e com prazos de pagamentos mais dilatados, dificilmente essas empresas vão poder se manter e o número de desempregados tenderá a aumentar, porque todos nós sabemos que são os micro, pequenos e médios empresários os maiores empregadores no Brasil. Bem, depois que o problema do coronavírus for superado, com o surgimento de uma vacina, isso é importante destacar, que sem o surgimento de uma vacina, dificilmente nós vamos ter condições de voltar àquelas atividades que eram desenvolvidas anteriormente ao surgimento do vírus. Então a vacina é a chave para a solução do problema. Então, superado o coronavírus com o surgimento de uma vacina, viria a etapa de reconstrução do sistema econômico, com a adoção de medidas como, por exemplo, a construção de uma grande quantidade de obras públicas, com destaque para a infraestrutura, concessão pelo governo de facilidades fiscais, ou seja, redução de impostos, e concessão de juros baixos para as empresas voltarem a investir. O desenvolvimento da economia social e solidária, que é exatamente o desenvolvimento de atividades voltadas, sobretudo para a geração de emprego, através de cooperativas de crédito, por exemplo, bancos comunitários,
cooperativas da agricultura familiar, que são atividades cujo principal objetivo é a geração do emprego e não a busca do lucro. Geralmente as empresas buscam lucro, mas no caso da economia social e solidária, o objetivo é a geração do emprego. Então seria importante que houvesse ações governamentais no sentido do desenvolvimento da economia social e solidária, exatamente para compensar o desemprego, que cresceu ainda mais durante a pandemia, aumentando significativamente o número de desempregados e somando ao total acrescentando ao total de desempregados que havia antes da crise, que era em torno de 13 milhões de desempregados. A quantidade de desempregados provavelmente deve estar em torno de 20 milhões de desempregados ou mais. Então, o desenvolvimento da economia social e solidária seria importante para fazer frente à questão do desemprego. E principalmente a concessão pelo governo de renda básica universal para a população, não apenas as populações vulneráveis, mas também para os desempregados, aqueles desempregados que não tiveram acesso ao seguro-desemprego. Então, estas são iniciativas que o governo federal deveria já preparar para que essas ações elas sejam implementadas imediatamente após o surgimento de uma vacina e possibilite imunizar a população do vírus e as atividades econômicas e sociais da população elas voltarem à normalidade, ou seja, a situação que prevalecia antes da propagação do coronavírus. Então estas são, meus amigos, as informações que eu queria lhes trazer, abordando exatamente 3 pontos cruciais no enfrentamento da crise do coronavírus. Um ponto crucial é quais são as condições exigidas para a retomada ou reabertura da atividade econômica. Nós deixamos bem claro que a condição básica, fundamental para retomar a atividade econômica é o surgimento da vacina. Segundo, quais são as chances de se obter uma vacina eficaz para imunizar a população do vírus? A resposta que nós obtivemos foi de que a vacina só será viável em 2021. E se houver sucesso no seu desenvolvimento. Porque ainda não há garantias de que será possível a obtenção de uma vacina que seja eficaz no combate ao novo coronavírus. E o terceiro é quanto à possibilidade ou não da pandemia se tornar endêmica. Isto nós só saberemos depois de passada essa onda ou as sucessivas ondas com os vários surtos de propagação do vírus. Aí é que nós vamos saber se o novo coronavírus veio para ficar ou não. De modo, meus amigos, eu espero que tenha trazido informações importantes para todos vocês e, como sempre faço em todas as nossas apresentações, depois de nossos comentários, é desejar a todos boa sorte no enfrentamento do novo coronavírus, que todos fiquem lisos e que o vírus não lhes atinja, e desejar também que tenham sucesso no desenvolvimento das suas atividades econômicas. Desejo que elas não sejam afetadas por essa crise e, claro que não poderia deixar de, no final, desejar boa sorte
em todas as atividades, não só no combate ao coronavírus, nas atividades econômicas, mas na vida social em geral, apesar das limitações impostas pelo novo coronavírus. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.